Há reis que morrem com honras e procissões. Outros, em silêncio e esquecimento. Mas poucos carregam um fim tão grotesco, simbólico e perturbador quanto Carlos II de Navarra. Envolto em um lençol embebido em álcool, imobilizado por uma enfermidade cruel, ele teria sido consumido por chamas diante de servos impotentes. O que parecia um acidente médico tornou-se uma das mortes mais comentadas da Europa do século XIV. Um fim trágico, e para muitos, merecido. Carlos não era um monarca qualquer. Sua história é marcada por traições habilidosas, alianças perigosas e uma fama que ultrapassou gerações. Carlos, o Mau. Mas será que essa alcunha dizia mais sobre seus inimigos do que sobre ele mesmo? Um homem acusado de envenenar rivais, manipular coroas e conspirar nas sombras, ao mesmo tempo em que era um político refinado, culto e ambicioso. Sua trajetória se entrelaça com os conflitos mais complexos da época. A Guerra dos 100 Anos, as disputas dinásticas na Península Ibérica e a eterna tensão entre honra e poder. Carlos acreditava jogar xadrez com reis, mas o tabuleiro era mais instável do que ele imaginava. E seus adversários, tão impiedosos quanto ele. Ao seguir os passos de Carlos II, você verá como a história medieval pode ser brutal, irônica e surpreendentemente humana. A fama precede o homem, mas no caso de Carlos II de Navarra, talvez tenha o sepultado antes mesmo de sua morte. Desde o século XIV, a alcunha Carlos o Mau colou-se à sua memória como um selo definitivo de condenação. Mas o que exatamente tornava esse rei merecedor de tal título? Os cronistas franceses, especialmente aqueles ligados à corte de Paris, tinham muitos motivos para pintá-lo como uma figura sinistra. Carlos era herdeiro de uma linhagem legítima, com fortes vínculos com a realeza francesa, e reivindicava direitos que ameaçavam diversos interesses políticos. Em 1354, quando o favorito do rei da França, Carlos de Lacerda, foi assassinado de forma brutal, todos os olhos se voltaram para Carlos de Navarra, que não fez nenhuma tentativa de esconder seu papel no assassinato. Durante toda a sua vida, Carlos cultivou a reputação de homem frio, calculista, sempre pronto a sacrificar aliados e parentes em nome de ambições maiores. Era astuto, falava vários idiomas, transitava com facilidade entre as cortes da Europa e usava o medo como instrumento de negociação. Muitos o chamavam de serpente, outros de estrategista. Mas com o tempo, essas descrições se fundiram em algo mais sombrio, o monarca que parecia não ter limites. No entanto, é impossível ignorar que muito do que sabemos sobre ele foi filtrado por inimigos e rivais. A história oficial o chama de o Mau, mas raramente se pergunta o que isso revela sobre os julgadores, e não apenas sobre o julgado. Carlos II viveu em um dos períodos mais instáveis da história europeia. A Guerra dos 100 Anos dividiu o continente entre França e Inglaterra. Ao sul, Castela enfrentava suas próprias guerras civis, e Navarra, encravada entre montanhas e reinos maiores, tentava sobreviver entre gigantes. Nesse cenário, Carlos não escolheu um lado, escolheu todos. Jogava com as peças conforme o vento mudava, oferecendo apoio à Inglaterra quando lhe convinha, fazendo pactos com a França dias depois e jurando fidelidade a Castela sempre que enxergava vantagem. Essa habilidade de transitar entre alianças rivais fez dele um jogador perigoso e cada vez mais solitário. Sua ambição não era desmedida, era meticulosamente calculada. Queria recuperar os territórios normandos que considerava sua herança legítima. Queria um lugar entre os grandes da Europa, não como figurante, mas como arquiteto de mudanças. Para isso, não hesitou em fomentar revoltas em Paris, em tentar assassinar adversários políticos e em trair aliados. O próprio rei da França, João II, chegou a prendê-lo pessoalmente, temendo que Carlos se tornasse uma ameaça ao trono. Ainda assim, o rei de Navarra escapou, mais de uma vez, graças à sua rede de contatos, chantagens e, em alguns casos, pura intimidação. Ele sobreviveu a inúmeras tentativas de neutralização,
mas a teia que teceu ao redor de si mesmo começou a sufocá-lo. Quanto mais subia, mais inimigos acumulava, e quanto mais inimigos, mais frágil sua posição se tornava. No fim da vida, Carlos II já não era o mesmo. A idade e a doença haviam minado sua força. Imobilizado, sofrendo de um mal desconhecido que paralisava seus membros, ele passou a depender de tratamentos improvisados e desesperados. Em um desses episódios, seu corpo foi envolvido em panos embebidos em uma mistura alcoólica, talvez aguardente ou conhaque, com a intenção de aquecer-lhe o sangue e expulsar os maus humores. A prática não era incomum, mas carregava seus riscos. O que aconteceu em seguida, no entanto, ultrapassa qualquer erro técnico. Uma criada, ao tentar cortar a linha do tecido, que havia sido costurado até o pescoço de Carlos, aproximou uma vela da cama. O fogo encontrou o álcool e, em um instante, o lençol se tornou um manto de chamas. Carlos, paralisado, não conseguiu se mover. O quarto se encheu de fumaça. A serva, aterrorizada, fugiu e abandonou o monarca. E o rei, chamado por tantos de O Mal, queimou lentamente, sem voz, sem defesa, sem clemência. Alguns relatos dizem que ele sobreviveu tempo suficiente para agonizar por horas. Outros afirmam que a morte foi rápida, mas absolutamente aterradora. A tragédia não foi apenas um acidente clínico. Foi o símbolo cruel de um fim que parecia escrito por mãos que conheciam bem a ironia histórica. A morte de Carlos II logo ultrapassou os limites da realidade e entrou no campo da alegoria. Para muitos, especialmente na França, o incêndio parecia um castigo divino. Um homem que espalhou o caos por onde passou, destruído pelas próprias chamas. Essa era uma narrativa fácil de aceitar. O cronista Jean Froissart, atento à teatralidade da corte, registrou o episódio com um misto de espanto e satisfação. Não importava se os detalhes eram exatos. A imagem de um rei ardendo em sua própria cama era poderosa demais para ser descartada. Os moralistas medievais a usaram como exemplo. A justiça celestial, diziam, pode tardar, mas sempre encontra o caminho. Com o tempo, porém, surgiram outras versões. Alguns suspeitaram de assassinato, uma criada vingativa? Um inimigo infiltrado? Um complô arquitetado para silenciar Carlos de uma vez por todas? As dúvidas só aumentaram sua aura de mistério. A ausência de punição ou investigação formal apenas fortaleceu a lenda. A verdade, como tantas vezes acontece na história, perdeu espaço para o simbolismo. E Carlos, que tentou controlar tantos fios do destino alheio, acabou vítima de um fim que parecia escrito com precisão literária. Ele morreu sozinho, indefeso, exatamente como seus inimigos o imaginavam, derrotado por algo que parecia saído de suas próprias estratégias. A história não tem gosto por justiça, mas tem um estranho apreço pela ironia, e poucos destinos foram tão carregados de ironia quanto o de Carlos o Mau. Seu nome ficou marcado pela negatividade, pela frieza e pelo medo que causava. Mas as fontes são contraditórias, e é impossível ignorar que boa parte da sua má fama nasceu da pena de seus inimigos. Carlos não foi o único a trair, conspirar ou manipular naquele período. Mas foi um dos poucos a pagar com uma morte que parece feita sob encomenda para encerrar uma biografia de excessos. O fogo que o consumiu selou seu destino, e para muitos foi a única justiça possível. Mas resta uma dúvida incômoda. Até que ponto sua imagem foi deformada pela história? Será que o homem por trás da lenda era realmente mais cruel que seus contemporâneos? Ou será que foi a maneira como ele perdeu e como morreu que deu aos cronistas a desculpa perfeita para selar seu nome com ferro em brasa? Carlos foi vítima de sua época, de seus próprios métodos ou de uma conspiração final? A resposta talvez nunca venha, mas sua história, com todas as camadas de ambição, medo, tragédia e silêncio, continua ardendo nas páginas da Idade Média.
e nos obriga a pensar: quando a morte parece uma punição, quem é o verdadeiro juiz?